Você escuta? Você lê? Você já estudou por meses, anos? Já visitou o Brasil ou Portugal ou outro país que fala português, mas você ainda não fala português? Por quê? Qual o seu medo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica até o fim que tem muita dica boa! Fala galera, eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente aprende novos idiomas por diversos interesses, mas muitas vezes a gente trava na hora de falar. São muitos motivos para isso acontecer. Talvez você tenha acabado de começar a estudar e de fato sabe pouca coisa, mas talvez você já estude há um tempo, já tenha aprendido bastante coisa e ainda não consegue botar para fora por diversos medos. Muitas pessoas e alunos meus dizem que tem medo de falar errado e ser julgado, vergonha de não conseguir formar frase e ficar com cara de Zé. O que é cara de Zé? Cara de Zé é uma expressão facial para quando alguém fica sem graça ou constrangido. Você não conhecia essa expressão ainda? Ah, conheço sim. Aham. E o que a gente deve fazer para não ficar sem graça? Para não ficar com cara de Zé? Falar. Falar e lembrar disso, que você já sabe mais do que quem fala só o seu idioma nativo. Do you speak English? I speak. Viu? Ela falou. Falou errado, mas falou. Ela respondeu a pergunta. Ela já sabe mais do que quem não sabe nada de inglês. Entendeu o espírito? É isso, muito obrigada. Espero te ver no próximo vídeo. Entendi. Parece que tem mais dica, galera. Então, como a gente consegue vencer o medo de falar português ou outro idioma? Dica número 1. Fale sozinho. Não tem com quem falar ou não quer falar com alguém porque ainda não tem confiança? Fala sozinho, porque falar é muito importante nesse processo. Você pode criar histórias, diálogos. Eu tenho certeza que eu não sou a única que fica conversando com amigos imaginários. E eu faço isso em português, inglês, espanhol e em francês. Inclusive, francês eu tô aprendendo há pouco tempo, parei, tô voltando agora, mas todo dia eu tento assistir pelo menos 15 minutos de vídeos de youtubers franceses. E aí, depois de beber um pouco de francês, eu fico conversando com meus amigos imaginários em francês. E quando eu acho que eu aprendi alguma coisa muito legal, eu fico falando para as outras pessoas para mostrar que eu sei falar francês. Fica aí a dica do micão, que é ótimo para perder o medo de falar em outros idiomas com outras pessoas. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Dica número 2. Use fones de ouvido. Quando a gente está escutando alguma música ou alguém falando ou qualquer tipo de som no fone de ouvido, a gente meio que esquece o mundo lá fora e isso tira o nosso medo de falar e alguém escutar. Essa dica é para quando você quer falar sozinho, mas mora com outras pessoas e não quer que as pessoas escutem o que você está falando. Isso também funciona se você tiver um ar-condicionado. Ele isola o som de fora do seu ambiente de estudo e você sente que está sozinho e consegue falar. Eu faço isso quando eu quero gravar vídeos e não quero que a galera aqui de casa escute o que eu tô falando. Assim, eles escutam, mas com o fone de ouvido ou o ar ligado, você acha que eles não escutam, mesmo sabendo que eles escutam. Parece estranho, mas funciona. Ou é só comigo? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Dica número 3.
Controle a respiração e fale devagar. Aprender um novo idioma leva tempo. Acho que você já entendeu isso. A gente nem sabe onde isso vai parar, até na nossa língua nativa. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Ou você acha que todos os brasileiros conhecem e conseguem falar a palavra pneumo-ultramicroscópico-silico-vulcano coniótico? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Dica número 4. Ouça música e cante as músicas. Sério, isso é muito bom. Ouvir música, aprender uma língua nova com música é uma maneira de aprender com sotaque e com pronúncia bem regional. Talvez não seja a melhor forma de aprender a formar frases, já que para fazer uma música a gente precisa de adaptações para conseguir formar rimas, para conseguir encaixar a letra no ritmo da música e outras regras para conseguir criar a música, mas como forma de aprender gírias, expressões e pronúncia e praticar escuta, acho que vale a pena. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Pa, para, pa, pa, para. Dica número 5. Tenha paciência. Você vai melhorar nesse idioma novo que você está aprendendo, você vai ficar mais fluente e você vai ficar mais confortável com os possíveis erros que você vier a cometer. Mas isso leva tempo. Nada é perfeito desde o primeiro momento. Então, dê tempo ao tempo. Diariamente e a passos curtos, a gente chega muito longe. Je réussis à chanter la chanson. E mais dicas bônus. Eu vou puxar minha manga que tá frio. Mesmo que você venha para o Brasil sem estar fluente em português, você sabia que o brasileiro não tá nem aí para isso? Nós não conversamos com gringos para encontrar erros no que você fala, mas sim para fazer novas amizades. E a gente gosta de ajudar. Se você falar coisas erradas, a gente vai tentar te ajudar a melhorar. A gente vai querer te ensinar coisas novas, a gente vai querer dar uma de guia turístico, a gente vai querer dar uma de tradutor. É importante que você se pergunte: como eu me sinto quando eu vejo um gringo falando a minha língua? Eu sei que você não vai julgar essa pessoa negativamente, então pode ter certeza que nós brasileiros não vamos te julgar negativamente quando você conversar em português com a gente. Com certeza você vai errar muita coisa de gramática, de pronúncia, mas a gente vai gostar de ver o esforço que você tá fazendo para se comunicar com a gente. Mano, na boa, a última coisa que vai acontecer quando você vier pro Brasil vai ser você passar fome ou ficar perdido porque não fala português. E a última dica, mas não menos importante, talvez a mais importante: se você for querer começar a conversar com alguém em português, quando você achar que já está fluente em português, já viu o erro, né? Isso nunca vai acontecer. Para falar, precisa falar. Comece antes de estar pronto. Essa é a frase do dia. Escreve ela aí no seu caderno de estudos ou repete ela várias vezes, todos os dias. Comece antes de estar pronto. Fechou? É difícil ser introvertido quando a gente quer aprender uma língua nova, porque a gente precisa se comunicar com outras pessoas para praticar, né? Parece que não, mas eu sou muito introvertida. Eu só consigo estudar com os meus amigos imaginários. E às vezes eu falo alguma coisa para minha mãe, porque ela não entende francês. Então eu consigo praticar falando com outra pessoa dessa maneira. Ter começado a gravar vídeos aqui pro YouTube não significa que eu sou uma pessoa faladeira. Eu sou muito tímida. Todas as vezes que eu saio com amigos, eu sou a que menos fala. E às vezes eu não falo nada, nenhuma palavra, nenhum A.
Nenhum A é uma expressão que usamos para dizer que alguém não fala absolutamente nada. Nenhum A. Uma expressão de pessoas introvertidas. Toca aí. É isso que eu tinha para falar hoje. Com certeza tem mais dicas para ajudar medrosos e introvertidos a colocarem as palavras para fora. E conforme eu for lembrando de mais dicas, faço mais um vídeo do assunto. Também aceito dicas de vocês. O que te ajudou no seu processo de aprendizado? O que fez você perder o medo e conseguir falar com outra pessoa em outro idioma? Conta pra gente nos comentários e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!